O relógio sempre esteve ali, no mesmo lugar, no criado mudo ao lado da minha cama. É um relógio digital pequeno, daqueles bem leves, que você nem sente quando pega na mão. E por ser tão leve e ter uma base tão simples, ele nunca, jamais, se moveu sozinho. Ele sempre ficou exatamente onde eu o coloquei, alinhado com a quina da mesa, reto, perfeitamente imóvel. E ontem, à noite, antes de dormir, eu me certifiquei disso. Eu o ajeitei, conferi o ângulo, deixei ele centralizado, no cantinho, como sempre. Depois, liguei a câmera no modo de gravação noturna, apontada para o quarto, só por curiosidade. Queria ver como o ambiente se comportava durante a noite. E fui dormir tranquilo. O redeman. A primeira coisa que fiz foi pegar o celular para assistir a gravação. O vídeo começou, e nos primeiros minutos, tudo normal. A luz fraca da rua entrava pela fresta da cortina. O quarto estava em completo silêncio. E o relógio? Lá estava ele, retinho, exatamente como eu o deixei. Continuei assistindo, passando o vídeo para frente em alguns trechos, para acelerar. E então, em um desses saltos, algo estava diferente. Eu voltei um pouco, olhei de novo, sim. O relógio estava virado, quase 45 graus para o lado. Não houve som, não houve um vulto, a câmera não capturou nenhum movimento. Foi um corte seco. Em um momento ele estava reto. No momento seguinte, ele estava virado. Foi como se, num piscar de olhos, o objeto tivesse decidido mudar de posição. E a primeira coisa que me veio à mente foi o total e completo silêncio. Nenhuma batida, nenhuma arrastar, nada. Apenas o antes e o depois. Minha mente começou a correr, buscando uma explicação lógica. Pensei, tudo ou será que alguma vibração na mesa fez ele girar? Talvez uma batida de porta no corredor, mesmo que eu não tenha ouvido. Será que o peso interno do relógio é mal distribuído e com o tempo ele tende a ceder? Pensei até se o sensor da câmera, ao se ajustar a pouca luz, poderia ter criado algum tipo de ilusão de ótica, uma distorção. Ou quem sabe a base do relógio é mais escorregadia do que eu imaginava. Talvez a mudança de temperatura durante a noite tenha causado alguma dilatação mínima no material da mesa, ou do próprio relógio. Ou, a mais simples de todas. Será que em algum momento eu me levantei sonâmbulo e encostei nele sem perceber? Todas essas eram possibilidades reais. Nenhuma delas era impossível. Nenhuma delas era sobrenatural. Mas tinha um detalhe que não saía da minha cabeça. Esse relógio nunca, em anos, virou sozinho. Nem quando a porta do quarto bate com o vento. Nem quando eu esbarro na mesa, por acidente. Ele sempre foi uma rocha, um ponto fixo na paisagem do meu quarto. Então, eu decidi investigar. Mais tarde, durante o dia, comecei a fazer testes. Recriei as condições da noite, mas agora acordado e observando. Empurrei a mesa levemente com a ponta dos dedos. Bati a porta do corredor com força. Liguei um ventilador no máximo, direcionado para o criado mudo. Até mesmo apliquei pressão na parede atrás da cama para ver se a vibração se propagava. E nada. O relógio continuava lá, imóvel. Eu estava quase desistindo, pensando que talvez tivesse sido um delírio. Mas então, em uma das tentativas, ao dar um toque específico na lateral da mesa, uma vibração muito sutil, quase imperceptível, aconteceu. E para minha surpresa, o relógio girou. Sozinho. A explicação estava ali, na minha frente. A combinação de uma base com atrito muito baixo e um peso interno ligeiramente deslocado fazia com que, sob a vibração certa, ele deslizasse e girasse. Era física. Era natural. Era real. O mistério estava resolvido. Mas, e aqui está o ponto que me deixou inquieto. A explicação existe, mas a dúvida permanece. A coincidência de isso ter acontecido pela primeira vez, justamente, na única noite em que eu decidi gravar o quarto. A chance de a vibração perfeita ter ocorrido exatamente naquele intervalo de tempo. Sem som, sem testemunha, apenas para a câmera capturar. É esse tipo de detalhe
Essa coincidência matemática quase impossível, que planta uma semente na sua mente, é o que te faz pensar que, talvez, a casa tenha uma vida própria quando ninguém está olhando. Que os objetos se rearranjam em um balé silencioso. E que por um acaso, eu consegui espiar por uma fresta. A explicação física acalma a razão, mas não acalma a sensação. Aquela sensação silenciosa de que o mundo muda um pouquinho de cada vez. Quando a gente vira as costas, obrigado por assistir. Se você já passou por algo parecido, uma coincidência estranha, que te deixou com uma pulga atrás da orelha, conta pra mim aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias como essa. Até a próxima!